Queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Bom estar com os irmãos nessa manhã. Domingo passado nós estávamos em Sousa. Fui deixar meu pai lá com a minha irmã, aproveitamos e passamos a semana. Chegamos na sexta-feira de volta aqui ao convívio dos irmãos, e hoje com a internet, com a transmissão, podendo acompanhar as atividades, as programações da igreja, e louvado seja o Senhor, porque Ele tem suprido, tem abençoado a nossa igreja, as necessidades. Eu recebi durante a semana uma mensagem de um membro aqui da igreja, e dizia justamente isso, né? Louvado seja Deus, pastor, porque nossa igreja tem homens e mulheres, né, que pregam a palavra, que ensinam com fidelidade, com zelo, e louvado seja Deus por isso, né? Eu fico a refletir que Deus de fato tem sido generoso, abençoado, tem abençoado a nossa igreja de maneira assim extraordinária, de forma que posso me ausentar algumas vezes e os irmãos continuam o trabalho, né, seguem adiante. Isso é importante, isso é fundamental, né? Às vezes tem líder que tem vaidade nesse sentido, mas o líder verdadeiramente cristão não, pelo contrário, ele quer ver o bem da sua igreja, ele quer ver a igreja caminhando em paz, e eu louvo a Deus pela vida dos queridos irmãos. Hoje nós temos um número mais compacto, né, mais reduzido. Há alguns irmãos nossos que estão para adentrar daqui a pouquinho a sala de aula, fazer o Enem, outros que estão trabalhando, fiscalizando, né, outros estão viajando. Período de janeiro o pessoal sempre aproveita, né, para dar uma viajada, uma descansada, período de férias. E aí tem alguns irmãos que me comunicaram, e eu acho interessante isso, irmãos. Alguns que viajaram, né? Uma irmã mesmo essa semana, sempre eu estou aqui há 13 anos, né? Esse é o 13º ano, e ela todos os meses, todos os anos que viaja, ela faz isso, né? Quando ela vai viajar, pastor, olha, vou passar uns 20 dias, 30 dias viajando, vou para tal lugar. Se o senhor notar a minha ausência é porque eu estou viajando, né? Isso é louvável, sinônimo de que a pessoa entende o pastoreio, não é aquela obrigatoriedade de dar uma satisfação, mas é algo espontâneo, algo natural, não é? Isso é realmente louvável. Eu acredito que terá aula dos adolescentes, não é? Nós fizemos uma reformulação para os irmãos que ainda talvez não saibam, mas nós fizemos uma reformulação na faixa etária dos adolescentes, né, que vai de 12 a 15 agora. 16 completo já parte para os jovens, né? Então nós fizemos essa mudança aí nesse ano de 2021, e espero contar com a colaboração, com o apoio, com o trabalho dos queridos irmãos pais, né, para incentivarem os seus filhos, principalmente nessa faixa etária, a participarem das atividades do Ministério de Adolescentes e da sala, e também aqueles acima de 16 se integrarem aos jovens, né? Acima dos 16 já estarem integrados, participando dos jovens, já tem uma mente. Hoje até as crianças dessa época são diferentes da nossa época, né? Então a mente o amadurecimento já se dá de maneira mais precoce, e aí naturalmente a gente precisa também inserir cada um naquilo que a mente já permite, tá bom? Então vou dar oportunidade à sala dos adolescentes para que possam sair para o seu momento, e nós vamos ficar aqui juntos, né, para estudar a palavra do nosso Deus.
Muito bem. Então, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Eu quero, nesse momento, nos próximos nesses 2 domingos, nos 2 domingos que nós teremos para estudar a Palavra de Deus, eu quero que a gente pense um pouquinho, reflita um pouco sobre 2 encontros que Jesus teve com 2 pessoas que são extremamente importantes e marcantes no Novo Testamento. É claro, irmãos, que os encontros que a gente já refletiu até aqui, eles têm naturalmente muitas lições a nos ensinar, não é? O encontro de Jesus com Tomé, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o encontro de Jesus com Nicodemos, que eu não falei no domingo de manhã, porque o nosso presbítero Nicélio tinha no domingo anterior já trabalhado sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com aquele jovem rico. São personagens certamente importantes no Novo Testamento também. Mas há, claro, irmãos, 2 personagens que eles tem uma ênfase maior no Novo Testamento em virtude de todas as experiências que eles viveram com Cristo e também em virtude dos livros, das cartas que esses personagens produziram. A quem eu estou me referindo? A Pedro e Paulo. Então eu quero, hoje a gente vai estudar e pensar um pouquinho sobre a vida de Pedro, ou sobre o encontro de Jesus com Pedro, e numa próxima oportunidade nós iremos meditar sobre o encontro de Jesus com Paulo, certo? Então vamos abrir o Evangelho de João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21, do versículo 15 até o versículo 23. João capítulo 21, do versículo 15 até o versículo de número 23. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Os irmãos estão descansados, Clarinha foi generosa com vocês, deixou sentados, né? Mas aí a gente tem disposição para ficar em pé agora na leitura bíblica. Eu não costumo, irmãos, parêntese aqui, né? O pastor Elias usa muito nota de rodapé, eu gosto dos parênteses. Não costumo dizer, irmãos, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus, como se a gente, quando estivesse sentado, fosse irreverente. Eu não gosto dessa associação. Acredito que sentado ou em pé, a reverência diante de Deus, da sua palavra, no culto sagrado, ela deve existir, tá certo? Então, às vezes é mais uma questão do auditório, do público se envolver e participar, porque o nosso corpo fala também. Então é muito mais nesse sentido, mas não porque haja se os irmãos estivessem assentados, estariam sendo irreverentes à palavra de Deus. Vamos lá juntos? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho,
estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te damos graças, te louvamos por essa manhã, na certeza de que as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Nos abençoa, nos instrui, nos edifica através da tua palavra. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Queridos, versículo de número 18, só outro parêntese aqui, esse é mais no que diz respeito à hermenêutica, à interpretação bíblica. Nos evangelhos, não é? Essa expressão muitas vezes, em verdade te digo. Na verdade, o que há essa repetição é no sentido de ênfase, não é no sentido de mostrar que aquilo que está sendo dito é verdade. É apenas enfatizar o que será dito. A semelhança do que acontece no Antigo Testamento, quando Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Muita gente vai interpretar dizendo que ali há uma expressão direta à Trindade: Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito. Nada a ver. Ali é um recurso que a língua hebraica permite, que a repetição ela é para enaltecer, para engrandecer, para intensificar aquele adjetivo que está sendo dado. Então, quando Isaías diz lá: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, ele está apenas enfatizando a santidade de Deus, não dizendo que isso aí, naturalmente, dentro do estudo teológico, já é claro que as três pessoas da Trindade são santas, né? Então é mais nesse sentido. A mesma coisa aqui quando Jesus diz, e a gente vai ver isso nos evangelhos: em verdade te digo. Jesus não está dizendo: olha, o que eu estou dizendo é verdade mesmo, viu? O que eu estou repetindo. Não, Jesus está apenas enfatizando aquilo que naturalmente será dito, porque a sua palavra, mesmo que não conste em verdade, já é verdadeira. Certo? Queridos, nós já vimos até aqui alguns encontros que Jesus teve. E é interessante, queridos irmãos, que eu estava refletindo sobre o público que Jesus se encontrou. E refletindo, irmãos, no sentido de: será que a igreja hoje, aí quando eu digo igreja eu digo nós, na posição daqueles que são ministros da reconciliação, porque Paulo nos diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos outorgou o ministério da reconciliação, ou seja, nós somos instrumentos da parte de Deus para proclamar e anunciar essa reconciliação.
A ideia que o Novo Testamento nos permite pensar é que, e aí Jesus fala isso aos seus discípulos, não é? O próprio apóstolo Paulo, durante o seu ministério, tratou sobre isso, no sentido de que nós, quando chegamos em nome de Deus, nós ali representamos Cristo. Nós estamos ali para disseminar os valores do reino de Deus. E eu fico, queridos irmãos, ao refletir sobre esses encontros de Jesus, o público, não apenas estes que a gente está refletindo, mas os que são relatados em todos os evangelhos, eu fico a pensar se nós, igreja, como representantes de Cristo na terra, com a missão de convocar os homens a se reconciliarem com Deus, se nós nos encontraríamos com as mesmas pessoas que Jesus se encontrou. E aí deixe-me citar para os irmãos alguns que Jesus se encontrou durante o seu ministério: doentes, endemoniados, prostitutas, adúlteros ou adúlteras, mendigos, cobradores de impostos. Esse foi o público que Jesus mais lidou durante o seu ministério. E eu fico me perguntando se nós, como representantes desse ministério da reconciliação, se nós nos encontraríamos com estas pessoas, ou se nós simplesmente seguiríamos o mesmo caminho que seguiu os religiosos da época de Jesus. E qual foi o caminho que os religiosos da época de Jesus seguiram? De legalismo, no sentido de se sentirem mais santos, mais puros do que todos os demais, e simplesmente enxotar, discriminar, rejeitar esse tipo de gente. Lucas capítulo de número 15 diz que Jesus foi censurado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pela classe religiosa, porque são partidos religiosos distintos, com crenças distintas, mas no geral eram todos, faziam parte de um grupo maior chamado de religiosos. E Jesus foi censurado por eles, foi criticado por eles, justamente porque Jesus acolhia o doente, libertava o endemoniado, transformava uma prostituta, uma adúltera, um publicano, um coletor de impostos. E eu pergunto, nós que somos representantes de Cristo, nos encontraríamos com essas pessoas? É algo para a gente refletir, queridos. Hoje nós vamos então trabalhar um pouco sobre o encontro de Jesus com Pedro. E quem é Pedro, queridos irmãos? Primeiro, Pedro é um pescador. Pedro se chamava Simão, e ele tinha como irmão o apóstolo André, e ambos eram filhos de um personagem, o qual a Bíblia fala muito pouco, chamado Jonas. Lá em Mateus capítulo de número 16, versículo 17, nós encontramos a paternidade de Pedro e de Simão. E tudo indica, queridos irmãos, que tanto André como Pedro, eles foram discípulos de João Batista antes de serem chamados apóstolos para o ministério, ou para acompanharem o ministério de Jesus. E é interessante que Pedro, ele é no Novo Testamento, pelo menos 3 nomes a gente vê citação de Pedro. Em aramaico, a expressão Cefas, em grego, a expressão Pedro,
né? O Pedro em grego, e Simão. Esses três nomes a gente encontra aqui no Novo Testamento para se referir a Pedro, a Simão ou a Cefas, não é? E o nome Pedro, ele traz essa ideia de pedra, de rocha. Lembram aquele episódio quando Jesus questiona os seus discípulos o que é que se diz a respeito dele? E se diz que ele é, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus: sobre esta pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. O catolicismo romano pega dizendo que ali Jesus está se referindo a Pedro, porque o nome Pedro significa pedra ou rocha. E naturalmente ali está se constituindo o Papa da igreja, ou seja, o apóstolo da igreja que descende todos os papas, né? Então, essa é a ideia do catolicismo romano. Mas a gente sabe, queridos, que ali o que Jesus está dizendo é sobre essa pedra, sobre essa rocha. Qual? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre ela eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre Cristo, que é o fundamento, a pedra angular. Sobre Cristo que a igreja é edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabemos, queridos, a filiação de Pedro, sabemos os três nomes que o Novo Testamento vai se referir a Pedro, e a profissão de Pedro também. Pedro e André eram pescadores. Por isso, inclusive, que Jesus faz aquele trocadilho com eles, não é? Venham a mim e eu vos farei agora pescadores de homens, não é? Então havia naturalmente o entendimento de Pedro, né? O entendimento de Pedro a respeito, e de André, a respeito do que significaria aquela mudança, né? Aquela transformação de pescador de peixe agora para pescadores de homens, conforme nós lemos lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. Mas, queridos irmãos, o que nos é oportuno aqui enfatizar é Jesus chamar para ser um dos seus, ou dois, mas a gente está se referindo aqui a Pedro, citando seu irmão André, mas na verdade a gente está se referindo a Pedro, no sentido, queridos irmãos, de que Deus chamou um homem extremamente simples, para compor o seu grupo de apóstolos, Então, voltando aqui, irmãos, o que eu queria enfatizar nesse ponto, né, de Jesus chamar Pedro, é o fato da simplicidade de Pedro. Pedro era um pescador, e um homem, do ponto de vista de conhecimento, de estudo, indouto. Não era um homem que teve acesso ou que teve oportunidade de fazer um curso, de estudar, mas um homem simples que Deus resolveu chamá-lo, que Cristo resolveu chamá-lo para compor o seu grupo de apóstolos. Isso nos mostra, queridos irmãos, que da mesma maneira Deus continua chamando nos nossos dias pessoas simples. É claro que há pessoas que são privilegiadas, com oportunidade de estudo, de academia, e nós temos esses homens, mas Deus não só usa aqueles que têm um grau de instrução elevado, Deus usa também pessoas simples, e o propósito, irmãos, de Deus fazer isso, é para que a gente continue sempre tendo a certeza que o êxito, o progresso, o desenvolvimento, o sucesso não depende de nós ou das nossas qualidades e habilidades, mas depende de Deus.
E a gente pensa muitas vezes que isso se aplica apenas ao contexto de igreja, mas não. O que é que Tiago diz na sua carta? Que tudo de bom vem de onde? Os irmãos lembram o que é que Tiago diz? Tudo de bom vem de onde? Vem de Deus. Aí ele diz, tudo de bom na igreja, é isso que Tiago diz na sua carta? Tudo de bom, irmãos, seja na igreja, seja na nossa vida, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, tudo de bom vem de Deus. Então, o sucesso, o êxito em algo que nós venhamos a fazer, a realizar, não está na nossa habilidade, na nossa capacidade, mas está em Deus querer fazer isso. É claro, queridos irmãos, que eu sempre enfatizo isso, que Deus cobra-nos de acordo com aquilo que Ele nos dá. Certo? Vou exemplificar. Se você tem e teve a oportunidade de estudar, de ter uma boa formação acadêmica, mas porventura você é negligente no seu serviço a Deus, Deus vai cobrar você por causa disso. Ou seja, o que Deus quer, queridos irmãos, é que nós sejamos excelentes naquilo que nós fazemos, de acordo com aquilo que Deus nos deu. Então eu preciso fazer o trabalho do Senhor, a obra do Senhor com excelência, dentro das condições que Deus me deu. Eu não posso me comparar a Hernandes Dias Lopes, por exemplo, porque Hernandes Dias Lopes teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. Eu não tive a oportunidade, mas dentro daquilo que Deus me deu, eu preciso fazer com excelência. Assim como Hernandes precisa fazer com excelência dentro das condições que Deus deu a ele. E aqui, irmãos, na igreja não é diferente. Alguns irmãos muitas vezes dizem, pastor, mas é diferente quando não é o pastor. Queridos, é claro que é diferente. Um outro irmão vai fazer dentro das condições que Deus deu a ele, e vai usá-lo, e vai abençoá-lo, e vai edificar a sua igreja. Agora, o que esse irmão ou essa irmã não podem é ser negligentes com o que Deus deu. Esse é um ponto aí importante. Jesus não chamou Pedro pelas suas qualidades. Jesus chamou Pedro por uma escolha, por uma decisão dele. E da mesma forma que ele chama, ele naturalmente capacita. Ele capacita. O que Pedro foi mais, queridos irmãos, além de um pescador? Pedro foi o líder dos apóstolos. Quando nós vemos a história dos evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, nós conseguimos enxergar que Pedro é um dos apóstolos mais citados no evangelho. Tiago, a conexão saiu, viu? Está transmitindo aí? O pessoal está reclamando aqui que caiu a conexão, veja aí. Pedro, queridos irmãos, é o líder dos apóstolos. Ele é o mais citado nos evangelhos. Ele é o mais citado nos evangelhos. E isso se dá muito também, queridos irmãos, por causa do seu temperamento. A gente muitas vezes questiona, não é? Critica as atitudes de Pedro, mas isso fazia parte do seu temperamento, que naturalmente foi sendo trabalhado e transformado por Deus, por Cristo, durante o seu ministério, em alguns momentos elogiado, mas em outros momentos repreendido, por causa justamente do seu temperamento espontâneo e impetuoso.
Em alguns momentos, Cristo naturalmente o confirmou ou confirmou suas palavras, mas em outros momentos Deus repreendeu a vida de Pedro, o comportamento de Pedro, o temperamento de Pedro. E o que a gente pode, sem dúvida alguma, queridos irmãos, chegar à conclusão é que Pedro, sem dúvida alguma, era um apóstolo, um líder que Jesus estava preparando, que Jesus estava moldando para o exercício do apostolado e, consequentemente, para a liderança da sua igreja. Alguns fatos aqui na vida de Pedro que nos levam a confirmar isso. Inclusive, irmãos, deixa eu abrir aqui outro parênteses, para dizer aos irmãos que Pedro, André e mais outros 12 foram chamados de apóstolos. E uma das credenciais apostólicas, certo, era ser testemunha ou do ministério de Jesus ou de Jesus ressurreto. Eu pergunto aos irmãos: Valdomiro Santiago viu Jesus ressurreto? Ou, Valdomiro eu estou citando apenas porque é o mais conhecido, mas outros mais que se intitulam apóstolos, eles viram Jesus em seu estado de ressurreição, ou eles foram testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus? O ministério, irmãos, apostólico, no sentido de pessoas, se encerrou com a morte do último apóstolo de Jesus, lá no primeiro século da história da igreja. O ministério apostólico, no sentido da missão apostólica, ela continua para a igreja, ela permanece para a igreja. Em que sentido? No sentido de que, o que é que significa apóstolo? Os irmãos lembram? Enviado, comissionado. Quando Paulo diz assim, eu, apóstolo, pela vontade de Deus, Paulo está dizendo, eu que fui comissionado, que fui enviado pela vontade de Deus. Então, e é enviado com que propósito? Propósito de pregar o evangelho, de pregar o nome de Cristo. Então, a igreja, ela é apostólica. Quando a gente cita lá as marcas da igreja, lembrem aí as marcas da igreja, quais são, irmãos? Toninha, para um pouquinho, deixa os outros falarem também, Toninha. Toninha é daquelas alunas que você deixar, ela monopoliza o estudo, ninguém participa. Hein, Toninha? Mas diga aí, gente. Toninha já disse santa, qual é a outra? Irmãos, as marcas da igreja. Eu às vezes vou lá nos meus arquivos, aí fico olhando assim os estudos para trazer para a igreja. Aí eu fico pegando assim, eu digo, não, isso aqui eu já trabalhei tanto na igreja, isso aqui eu já ensinei tanto na igreja, não vou mais trabalhar esse assunto não. Mas eu estou vendo que eu tenho que repetir, não é? As marcas da igreja, irmãos, vamos lá, Toninha diz santa, católica no sentido de o quê? Universal, né? No sentido de global. O que mais? Una, no sentido de unidade. O que mais? Santa, católica, una e o que mais? E apostólica, irmãos. No sentido de enviada, de comissionada. A igreja não envia hoje um apóstolo, uma pessoa. A igreja, ela é enviada, ela é comissionada para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Essas são as 4 marcas. A gente diz lá no credo, né? Cremos na igreja universal. Cremos na igreja o quê? Santa, una, católica e apostólica. No sentido dela ser enviada, comissionada, no sentido dela ser santa, purificada pela obra de Cristo, no sentido dela ser una. Mas tem tanta denominação, no sentido dos fundamentos principais e básicos da fé cristã. E ela é também apostólica, universal ou católica, no sentido da sua universalidade. E Pedro, irmãos, ele foi alguns pontos aqui a respeito de Pedro, o apóstolo de Cristo. Primeiro, Pedro foi testemunha do poder de Cristo.
onde Jesus realizou um dos seus primeiros milagres. Onde foi, os irmãos lembram? Na casa de Pedro. A quem? A sogra de Pedro. Vai gostar muito da sogra, né? Foi justamente na casa de Pedro com a sua sogra que Jesus efetuou um dos seus primeiros milagres, lá em Cafarnaum. O que Jesus fez mais, irmãos, ou o que Pedro presenciou mais do ministério de Jesus, do poder de Cristo, além da cura da sua sogra? Citem outros exemplos aí. Lembram aquele quando Jesus estava, ou os discípulos haviam trabalhado a noite inteira e não tinham pescado absolutamente nada, e Jesus chega para eles e diz o quê? Lança as redes. Então, Pedro foi testemunha do poder de Cristo. O que Pedro fez mais, queridos irmãos? Pedro desenvolveu a sua fé. Pedro desenvolveu a sua fé. É interessante, irmãos, a gente olhar a história de Pedro, porque a história de Pedro se assemelha àquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, de fé em fé. Pedro teve uma vida e a sua fé ela foi desenvolvida ao longo da sua experiência, da sua caminhada com Jesus. A gente vai ver isso nos evangelhos, o transformar de Deus, o mudar de Deus na vida do apóstolo Pedro, mas sempre aquele homem ali, próximo a Jesus, testemunhando o poder de Cristo, sendo alvo das repreensões, mas do tratar de Cristo na sua vida. Pedro foi o que mais, queridos irmãos? Um amigo íntimo de Jesus. Um amigo íntimo de Jesus. A gente vai ver alguns episódios da vida de Cristo, onde ele não compartilhou com todos os apóstolos, mas com alguns mais próximos. Interessante isso, né, queridos? Que dentre os 12 apóstolos de Jesus, ele teve uma relação mais íntima, mais próxima com 3 deles, onde ele pôde partilhar algumas experiências e alguns momentos que aqueles outros não estiveram. A gente tem alguns exemplos, não é? Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 37, nos relata que apenas Pedro, Tiago e João estavam testemunhando, estavam com Jesus quando ele cura a filha de Jairo. Mateus capítulo de número 17, do versículo 1 ao versículo 5, momento em que Jesus está na transfiguração, só tem 3 apóstolos com ele ali: Pedro, Tiago e João. Então, esses aqui, queridos irmãos, eles tiveram, né, essa relação de intimidade, de proximidade com o Senhor Jesus. Mas Pedro, irmãos, também teve falhas. Pedro teve falhas durante a sua vida com Cristo. E eu queria citar aqui uma frase para que a gente memorize ela. Preste bem atenção nessa frase. Grave. O discípulo de Cristo precisa ter a convicção de que quando acerta, é por mérito do Espírito Santo que nele habita. O que é que estão dizendo ao meu respeito? Tu és Jeremias, tu és Elias, Moisés, tu és um dos profetas. Mas e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz o quê? Não foi carne que te revelou, foi Deus. Pedro acertou não por ele mesmo, mas por ação do Espírito Santo de Deus. Então o discípulo de Cristo precisa ter a convicção de que quando acerta é por mérito do Espírito Santo que nele habita. Mas quando erra,
não é mérito ou culpa de ninguém a não ser dele mesmo. O discípulo de Jesus precisa ter a convicção de que quando acerta é por mérito do Espírito, mas quando erra não é mérito, não é culpa de ninguém a não ser dele mesmo. Essa é a convicção que a gente precisa ter, irmãos. E enquanto nós não tivermos essa convicção, nós iremos fazer o que nos é dito aqui: terceirizar as nossas responsabilidades pelos nossos erros e fracassos. A inclinação nossa, queridos irmãos, é isso, não é? A gente quer ficar com os louros da vitória e terceirizar o fracasso da derrota. Quando dá certo, o mérito é meu. Quando dá errado, a culpa é do outro. A gente quer ficar com o glamour da vitória, do acerto, mas a gente quer terceirizar o fracasso, a responsabilidade do fracasso e da derrota. E a gente vê isso desde lá, né, daqueles que a teologia chama da síndrome de Adão. Transferência da responsabilidade dos nossos erros. E a Bíblia, queridos irmãos, ela não esconde as mazelas de Pedro. Foram várias, assim como são os nossos deslizes. Pedro teve muitos deslizes, muitos erros na sua vida, durante o seu ministério. Por isso que eu fiz aquela pergunta inicial. Queridos irmãos, se nós, como representantes de Cristo, tivermos a oportunidade de nos encontrarmos com pessoas, qual é o público que nós iremos nos encontrar? Qual é o público que nós iremos nos encontrar? Vamos ver alguns erros, alguns deslizes na vida de Pedro. Primeiro, queridos irmãos, quando Jesus estava ali no mar da Galileia, e os seus discípulos começaram a enfrentar aquela tempestade, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e Pedro faz o quê? Senhor, permita-me que eu vá ter contigo. Pedro começa a fazer o quê, irmãos? Andar sobre as águas. Mas o que foi que aconteceu? Pedro teve o quê, irmãos? Medo. E por causa do medo, Pedro começou a submergir, a afundar. Era Jesus que estava ali diante dele. Ele já tinha dado os primeiros passos, mostrando que Jesus tinha poder para preservá-lo por sobre as águas. Mas Pedro começou a olhar o seu entorno, deixou de olhar para Cristo e começou a ter medo e naufragar. Onde foi que Pedro fracassou mais, queridos? Quando ele está com Jesus, e Jesus deixa muito claro que ele iria padecer, que ele iria ser entregue aos soldados, que ele iria ser naturalmente maltratado. E qual é a visão de Pedro, irmãos? Não, Jesus, nós não vamos permitir que isso te aconteça, nós não vamos deixar que isso te aconteça. Pedro tentou, irmãos, tirar, ou demover da mente de Jesus a sua missão. Irmãos, Jesus já nasceu olhando para a cruz. Jesus já nasceu olhando para a cruz. E qualquer desvio desse plano futuro era naturalmente de homens ou do diabo e não de Deus. Por isso que o diabo tentou desde o início desviar Jesus de onde? Da cruz. Então Pedro, queridos irmãos, tentou também durante o seu ministério, ele tentou demover da mente de Jesus a cruz, o caminho que Jesus naturalmente tinha para trilhar, a ponto de Jesus ter que repreendê-lo e dizer o quê?
arreda-te, Satanás. Outro parêntese, né? Pedro estava possesso, Pedro estava endemoniado. Que compreensão é essa que nós temos a respeito da habitação do Espírito Santo de Deus? Que um crente, que alguém que é possuído pelo Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo o diabo pode chegar e possuí-lo. Aqui o que Jesus está falando, irmãos, é dos pensamentos, da concepção, da cosmovisão. Pedro estava enxergando o mundo com um olhar terreno, carnal. Não era que Pedro estava possuído por Satanás. Você cogita, Pedro, das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Assim como nós hoje, irmãos. Se nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, o diabo não pode nos possuir. Agora, nós podemos, por distanciamento de Deus, da palavra de Deus, da oração, da vida congregacional, da comunhão, nós podemos esfriar na fé de modo que a gente comece a ter pensamentos segundo a nossa própria carne, que naturalmente satisfarão ao diabo, mas não possuídos por Satanás. Pedro não foi possuído por Satanás. Pedro apenas foi influenciado, não é, por questões da sua própria natureza pecaminosa. Onde Pedro errou mais, irmãos? E aqui sim, aqui a gente chega quase que no auge dos erros de Pedro. Porque quando Jesus foi no seu ministério deixando claro que ele iria padecer, e em momento ou outro Pedro ia querendo demover da mente de Jesus aquela ideia, mas por outro lado, o que é que Pedro dizia sempre? Eu vou estar com o Senhor sempre. Eu vou estar com o Senhor sempre. Observem, irmãos, o que Pedro disse em Mateus, capítulo 26, versículo 35. Ainda que me seja necessário, vejam bem, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum eu te negarei. O que foi que aconteceu pouco tempo depois, irmãos? Aquele ali, ele andava com o Nazareno. Aquele ali andava com Jesus. Não conheço esse não. Eu não o conheço. Jesus, irmãos, teve que lidar com as juras de lealdade, de fidelidade, de comprometimento de Pedro, mas ao mesmo tempo a sua covardia e a sua negação. A gente percebe, queridos irmãos, na vida de Pedro, que ele é um homem de altos e baixos, com uma fé extremamente vulnerável. Pedro é semelhante a mim e a você. Com uma fé vulnerável, com altos e baixos. Uma oportunidade dessas aqui, eu preguei sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa devoção, e eu ilustrava com uma roda gigante, dizendo que muitas vezes a gente está lá em cima, já pertinho do céu, já pertinho de Deus, mas de repente a gente está lá embaixo, fincado na terra, amando a terra, esquecendo-nos das coisas do alto. Isso é a nossa vida, queridos. Pedro é um retrato de quem nós somos. Uma fé vulnerável, uma vida espiritual devota, com altos e baixos, momentos, meses, anos, em que a gente passa tão perto de Deus, mas de repente outros que a gente se distancia e vive como se Deus não existisse.
Da mesma maneira de Pedro, muitos de nós somos capazes de compromissos ousados com Deus no domingo à noite. E já na manhã seguinte, na segunda-feira, nós colocamos por terra os compromissos que assumimos no domingo à noite. E o que as Escrituras, queridos irmãos, nos ensinam sobre essa tendência do nosso coração? 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa que está em pé, tenha cuidado. Tenha cuidado, para que não venha a cair. Assim como nos diz Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína. Pensar estar em pé é se predispor à queda. E quantas vezes nós pensamos que estamos em pé? Minha vida está muito boa. Crente sou eu, santo sou eu, o resto nenhum presta, nenhum é crente, nenhum testemunho, mas eu não. Pensar estar em pé é se predispor a cair. Por isso que o reverendo Augustus diz: se tem uma coisa que eu e você precisamos pedir todos os dias, é perdão. A oração do Pai Nosso, irmãos, não é uma oração decoreba. É uma oração de princípios que nós deveríamos fazer todos os dias. E lá na oração do Pai Nosso, além de pedir o pão todos os dias, além de pedir perdão todos os dias, o que é que Jesus nos manda pedir também lá? Proteção. E nos livra do mal. Todos os dias, irmãos, a gente precisa entender que nós estamos na dependência de Deus, nós precisamos dele. Se a gente pensar muito além disso, a gente está arrumando para a queda, para o fracasso. Pedro, assim como nós, não deveria pensar a respeito de si mais do que o conveniente. Nada pode ser mais danoso ao cristão que é a autossuficiência. Eu disse aqui aos irmãos e repito, nesse período da pandemia, eu enviei uma mensagem para um membro da igreja que estava ausente das atividades, e a resposta foi: pastor, deixe comigo, eu sei o que estou fazendo. Tranquilo. Caminhe, siga o seu rumo. Eu sei o que estou fazendo. A autossuficiência, queridos irmãos, é um caminho danoso para o cristão. Por vezes, o orgulho e a presunção podem se disfarçar de uma aparente devoção. Antes de negar a Cristo, Pedro já havia sido encontrado dormindo por 2 vezes, quando havia ido com Jesus ao Getsêmani, o que se somou à arrogância demonstrada anteriormente ao tentar impedir que o Senhor lhe lavasse os pés. Agora, queridos, João, na sua primeira carta, ele nos fala algo muito interessante. Capítulo de número 2 da primeira carta de João, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Qual é o objetivo dos meios de graça que Deus nos deu? A palavra, a oração e a ceia. Qual é o objetivo dos meios de graça, irmãos? Eu falo todo domingo de ceia aqui, de manhã e de noite agora. O objetivo dos meios de graça é nos fortalecer para que a gente resista às ciladas do inimigo, para que a gente seja forte no dia mau. O objetivo nosso, quando convertidos, transformados por Deus, é naturalmente evitarmos o pecado. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis.
Mas o que é que João diz mais lá? Porém, todavia, entretanto, se vocês pecarem, o que é que nós temos? Um advogado junto ao Pai. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, o cristão, ele deve evitar o pecado a todo custo. Mas, quando ele erra, há o quê? Há um caminho para ser trilhado em busca da sua restauração. O cristão, ele deve evitar o pecado a todo custo, mas quando ele erra, há um caminho a ser trilhado em prol da sua restauração. E qual é o primeiro comportamento? Arrependimento. Arrependimento. Quando o galo cantou, diz lá Marcos capítulo 14, verso 72, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, Pedro. E caindo em si, desatou a chorar. Lucas registra o seguinte: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que é? A gente não pode, irmãos, dissociar o ser humano, porque o ser humano, ele é uma integralidade, ele é uma totalidade. A gente não pode separar: aqui é só emoção, aqui é só razão, o conjunto. Mas nos dá a entender, queridos irmãos, que esse choro de Pedro, não apenas pelo momento de choro, mas o que se seguiu posteriormente, nos leva a entender que aquele choro foi realmente fruto de um verdadeiro arrependimento, de uma convicção de que ele tinha decepcionado o Redentor, de que ele tinha decepcionado Jesus. E é justamente esse sentimento, irmãos, que perdura aí no coração de Pedro: tristeza. Interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua 2ª carta aos Coríntios, Paulo diz isso, que há uma tristeza que produz vida e há uma tristeza que produz morte. A tristeza que produz vida, ela é segundo Deus, justamente como expressão de arrependimento. A tristeza que produz morte é remorso, é aquele sentimento momentâneo, temporário, que nos é dado ali diante de uma situação adversa, mas que depois não surte nenhum tipo de mudança, de transformação. O arrependimento é somente, queridos irmãos, o primeiro passo da reparação do erro. Imediatamente a isso deve-se dar uma atenção, ou deve-se dar uma nova disposição de coração e atos. E deixe-me citar aqui algo, irmãos, que eu achei interessante, porque a tradição cristã, ela entende que o evangelho, os irmãos sabem que o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos, não é? Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Há uma discussão em termos de datação, se o primeiro livro do Novo Testamento foi Marcos ou foi Gálatas, em termos de data, não é de escrita. Há uma discussão em relação a isso, porque Gálatas foi escrito já no finalzinho da década de 40, por volta de 49, 50 depois de Cristo, não é? Então se averigua-se Gálatas e Marcos qual foi o primeiro, mas dentre os evangelhos, Marcos foi o primeiro. Inclusive, Marcos serviu de fonte para Mateus e para Lucas, que são chamados os evangelhos sinóticos. O que é que são evangelhos sinóticos? São evangelhos com alto grau de semelhança nos seus relatos, diferente de João, certo? Então, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Então, Lucas e Mateus usaram Marcos como base, mas a tradição acredita que Marcos foi escrito
com o suporte de Pedro. Com o suporte de Pedro. E aí tem um ponto interessante, porque assim, se a tradição estiver correta, o que nos é interessante é perceber que dos 3 evangelhos sinóticos, o que mais registra com riquezas de detalhes e maior quantidade de versículos o fracasso de Pedro é justamente o evangelho de Marcos. O que é que eu queria fazer os irmãos pensarem? Se Marcos foi escrito com o auxílio de Pedro, Pedro fez questão de descrever com riquezas de detalhes o seu próprio fracasso. Eu pergunto, nós faríamos isso hoje? Não. A gente escolhe as vitórias para postar nas redes sociais. Quem é que posta os fracassos? Quem é que posta os erros? Quem é que compartilha as derrotas? A gente gosta de compartilhar os acertos, as vitórias, as conquistas. A gente não gosta de compartilhar os erros e fracassos. Então, Pedro, irmãos, a consciência que Pedro tem do seu erro é tão profunda que ele não tem nenhum tipo de receio, de vergonha de relatar aquilo que ele errou, aquilo que ele fez de errado. E isso, irmãos, é algo extremamente interessante. Mas Pedro teve esse primeiro ponto aí, de arrependimento, de fracasso. O que é que acontece mais, irmãos? Quando Jesus ressurge dentre os mortos e é anunciado por Maria Madalena que Jesus havia ressuscitado, quem é que vai lá na sepultura de Jesus? Quem é que corre para lá? Justamente João e Pedro. São os dois que correm, quando escuta Maria Madalena dizendo, Jesus ressurgiu, eles correm para lá. Mas quando eles chegam lá, quem primeiro se adianta para entrar no sepulcro, na sepultura e pegar os lençóis que Jesus tinha sido envolvido? Justamente Pedro. E isso, irmãos, nos leva a crer que Pedro estava sendo trabalhado, tratado por Cristo, para que ele fosse, como de fato foi, um grande servo do Senhor no período do Novo Testamento. Interessante que o relato de Marcos, capítulo 16, versículo 7, quando o anjo, comunica essa ressurreição de Jesus, ele diz assim: mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. O anjo diz assim às mulheres: vocês devem ir e dizer aos discípulos e a Pedro. Faz questão de citar nominalmente Pedro. Então, as evidências, irmãos, nos levam a crer que de fato Pedro estava sendo trabalhado por Deus e tratado por Deus para ser esse grande líder que foi Pedro no período do primeiro século, esse grande líder da igreja também. Outro aspecto aqui, irmãos, da transformação e da restauração de Pedro se dá no episódio que a gente leu no início, de João. Jesus faz o questionamento a Pedro. Qual é o questionamento primeiro que Jesus faz a Pedro? Não sei se os irmãos fecharam a Bíblia, mas podem reabri-la aí em João capítulo 21, e a gente está caminhando para o término, irmãos. Versículo de número 15. Jesus chama Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Olha a pergunta de Jesus. Aí o que é que ele diz, irmãos? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É interessante, irmãos, que aquele Pedro
né, que era impulsivo, que era impetuoso nas suas respostas, nas suas colocações, agora parece-nos que ele está um pouco mais cauteloso, está um pouco mais humilde aqui nas respostas perante Jesus. E aí Jesus insiste, né, no versículo de número 16: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez Jesus perguntou: tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Aqui, queridos irmãos, está um Pedro mais humilde, um Pedro mais quebrantado, frente a todas as experiências que ele tinha passado em sua vida. Jesus estava chamando Pedro à humildade, ao quebrantamento. Jesus estava chamando Pedro a uma vida de devoção. Ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que todos esses outros? Aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa deixar todas as coisas, considerando-as como refúgio por amor de Cristo. Aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa amá-lo acima de todas as coisas. E por fim, queridos, nessa transformação de Pedro, que vai desde o arrependimento a um chamado a uma vida de humildade, de devoção, agora Jesus chama Pedro ao exercício dos dons, ou o serviço no reino de Deus. Observem, irmãos, versículo 15, versículo 16 e versículo 17. Todas as vezes que Pedro responde a Jesus, o que é que ele diz no final? Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora, queridos irmãos, deveria ser um pastor da igreja de Cristo, e como pastor ele estaria preocupado em alimentar, em curar, em sarar as feridas daqueles que estavam ali no seu caminho. Mas assim como Pedro, queridos irmãos, foi chamado a exercer os seus dons espirituais, nós também somos chamados por Deus a exercê-los. Nem todos, preste bem atenção nisso, nem todos têm o dom de pastoreio. Nem todos têm o dom de pastorear. Estou falando de dom, não estou falando de ofício. São coisas que devem estar juntas, mas muitas vezes estão separadas. Mas o princípio aqui da restauração é que ele só se completa com o exercício dos dons espirituais. Não é possível alguém se dizer curado quando se recusa a colocar a mão na massa. Pedro está agora pronto a servir, a pastorear, a apacentar o rebanho que Deus havia confiado a ele. Esse é o processo natural, irmãos, de restauração. O arrependimento, uma mudança de vida, uma transformação e um processo de profunda humildade, dependência de Deus, do Espírito de Deus, de devoção a Ele e, consequentemente, disposição para servi-lo, Queridos, nós temos pensado aqui na quinta-feira, e eu enfatizo muito isso. Nós temos pensado aqui na quinta, no nosso estudo das quintas, doutrinário, sobre o discipulado cristão. E a gente tem visto, irmãos, que se nós nos envolvermos com o discipulado cristão, não tem um desocupado na igreja. Não tem um ocioso na igreja. Eu devo pedir, irmãos, esses dias material abundante aí para ficar na igreja. Para qualquer um dos membros que entender esse chamado ao discipulado,
ao ser discípulo e fazer discípulos, se envolver nesse ano em fazer um discípulo para Cristo. Já entreguei a 2 pessoas aqui na igreja. E aí eu disse, alguém ontem pediu as instruções, eu digo, olha, não é aula, não vá para a casa da pessoa para dar uma aula não, isso aí vem aqui na igreja, aí a gente dá aula aqui na quinta, no domingo de manhã, novos membros, discipulado você vai para lá para trabalhar o material, mas de forma prática, para ter um diálogo, uma conversa, para falar sobre a vida cristã, para que a pessoa entenda quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o que é oração, a importância da palavra, confessá-lo diante dos homens. Entenda tudo isso, mas não de uma forma teórica, abstrata, forma prática, vendo no discipulador o exemplo para que ela possa seguir. Então nós muitas vezes nos achamos inúteis, e até uma música antiga do Armando Filho, né? Não há inúteis na casa do Pai. Nós nos achamos inúteis porque a gente não está como presbítero, como diácono, como pastor, como presidente da SAF, como integrante de um ministério na igreja, nos achamos inúteis, não sou nada na igreja. Não é porque nós não entendemos a responsabilidade de cada um de ser discípulo e fazer discípulo para Cristo Jesus. E nós nos tornamos consumidores na igreja. Nós nos tornamos consumidores. Nós chegamos na igreja, queremos um bom louvor, uma boa música, queremos um bom trabalho com crianças, queremos uma boa estrutura física, né? Eu até citei para os irmãos aqui que há uns dias atrás uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, não vai visitante para a igreja porque o Gelágua está parado. Eu digo: então deixa esse visitante em casa. Não vim à igreja porque o Gelágua está parado, está sem funcionar. A gente não vem à igreja, irmãos, porque aqui tem algo do ponto de vista humano, terreno, para a gente usufruir, não. A gente vem à igreja para expressar o nosso culto, para ofertar, para oferecer o nosso culto. E esse culto não é individualizado, esse culto é coletivo, porque a nossa vida cristã, irmãos, ela só se completa dentro de um ciclo, de um ajuntamento, de um grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo, a glória de Deus. Então não há inúteis. Nós nos tornamos inúteis pela nossa negligência, pela nossa omissão, pela nossa preguiça, pela nossa acomodação, mas não porque não haja trabalho para ser feito. As funções, sim, elas se aplicam a um grupo específico de pessoas, mas o trabalho, o serviço é muito maior, irmãos, do que a função. É muito mais amplo do que a função, e nós não deveríamos nos limitar ao exercício da nossa função. Por quê? Porque quando ele cessar, nós cessamos o serviço. Quando o nosso ofício cessa, a nossa função cessa, cessa o nosso comprometimento com Cristo. Esse é o maior equívoco da igreja. O nosso serviço, irmãos, deve estar condicionado à nossa vida com Cristo, ao nosso compromisso com Cristo, e não a uma função, a um ofício, a um cargo que a igreja pode ou não nos dar. Que Jesus chamou Pedro aqui foi para que ele pudesse o quê? Pastorear a sua ovelha, o seu rebanho. As 3 negativas de Pedro, queridos irmãos, foram substituídas por 3 compromissos de amor. Nessa reconciliação que dá o primeiro passo e providencia todos os meios para que haja perdão e restauração, é o próprio Jesus, e não Pedro, que foi o ofensor. A iniciativa foi do próprio Cristo. Muitas vezes por nos acharmos ofendidos, permitimos que a rusga aumente, ao invés de procurar a pessoa com quem temos tido problemas. Jesus deixou o exemplo
não somente nesse encontro com Pedro, mas no encontro com cada um de nós. Sempre fomos os ofensores, e o processo de conversão foi o santo se aproximar do iníquo. Nossa disposição, então, deve ser primeiro de negar a justiça própria e o desejo de vingança, buscando a reconciliação em humildade, dispostos a reerguer o irmão. Então, queridos irmãos, que nós tenhamos aprendido nessa manhã com Pedro, que nos assemelhemos a ele não apenas nos seus fracassos, mas principalmente no seu processo de restauração, e que nós venhamos a dispor a nossa vida para a glória e para o louvor do nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor fez, reservou, para que nós nos reuníssemos como povo teu, como ovelhas do teu pastoreio, para cultuar o teu nome, para ouvir a tua palavra, e rogamos, Senhor, que a tua palavra nessa manhã, nos ensinada, nos exposta, possa produzir efeitos benéficos. Que olhemos, ó Deus, para a vida de Pedro, em toda a sua simplicidade, impetuosidade, precipitação, covardia em algum momento. Que olhemos para esses comportamentos de Pedro e entendamos que muitas vezes na nossa caminhada nos assemelhamos em muito a ele. Porém, ó Deus, nos ajuda também a trilharmos os mesmos passos que Pedro trilhou na restauração. Que nos arrependamos dos nossos pecados, que mantenhamos o nosso coração humilde, na dependência total do Senhor, sabendo que se acertamos é mérito e glória do Senhor, se erramos é responsabilidade e culpa nossa. Que, ó Deus, nos disponhamos a servir o teu nome, a servir a tua igreja, a querer o bem do nosso próximo, do nosso semelhante, não apenas aqui na igreja, mas com os nossos colegas de trabalho, com os vizinhos, com os familiares, mesmo aqueles que não são crentes, mas que estejamos dispostos a ajudá-los, a amá-los, a contribuir para o progresso, para o bem deles, ó Deus. Dá-nos a tua bênção, Senhor, para que sejamos úteis, para que sejamos abençoados e abençoadores, para o louvor e glória do teu nome. Deus, nós oramos de maneira muito especial pelo estado do Amazonas, por Manaus, não apenas por aqueles que servem ao teu nome ali naquele estado e cidade, mas por todos que habitam naquela localidade. Tem misericórdia, Senhor. A dor, o sofrimento, a agonia, Deus, que aquelas pessoas têm vivenciado, têm passado. Ó Deus, como igreja do Senhor, nós clamamos a Ti, para que o Senhor atenue, Deus, o sofrimento daquele povo, para que o Senhor tire, ó Deus, aquele vírus daquela região, ó Pai, para que o Senhor também tenha misericórdia de nós, nos outros estados, no país, da nossa nação, que vive tempos tão difíceis. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, e oramos ao Supremo Juiz, Presidente, Governador de todos os povos, que é o Senhor, e apelamos não porque mereçamos alguma coisa, mas apelamos pela Tua misericórdia, Deus, pela Tua bondade. Intervém, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém.